Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 63. Esse texto será o texto da nossa exposição de hoje. Eu estou certo que todos nós aqui, todos experimentamos cenários diferentes na nossa existência. Há dias muito ensolarados, há dias chuvosos, há dias felizes, há dias tristes. Isso é tão óbvio, não é? Tão óbvio. Mas o que nós vamos nos atentar hoje não é para a obviedade de que o cenário da nossa vida sempre muda. O que queremos atentar hoje é que, embora os cenários mudem, servimos a um Deus que não muda. Embora as circunstâncias mudem, Deus não muda. Embora as nossas emoções flutuem, Deus é firme. Compreende por onde vamos passar hoje aqui? Nós vamos ler um texto que o salmista sugere 3 cenários distintos. E ele traz esses 3 cenários por analogia, não por estar necessariamente neles no momento que escreveu. Mas é claro, por ter experimentado nesses cenários pelos quais passou a presença de Deus. Vamos ler Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, e meu ser anseia por Ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu te contemplo nos lábios, quando me lembro de Ti no meu leito, e medito em Ti nas vigílias da noite. Pois tem sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das Tuas asas. Minha alma se apega a Ti, a Tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que querem destruir a minha vida irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e servirão de pastos aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus, e todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentiras será tapada. Pela Tua palavra te louvamos, ó Senhor, e pedimos a direção do Teu Espírito Santo por nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, a primeira questão que nos salta nesse texto é que Deus é um Deus pessoal. Vamos repetir isso, é importante. Deus é um Deus pessoal. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. As pessoas se orgulham por terem coisas para chamar de suas, amigos importantes para chamar de seus, filhos para chamarem de seus. Mas a alegria do salmista aqui é: Tu és o meu Deus. Tu és um Deus pessoal. A pessoalidade de Deus insiste aqui em nos ensinar muita coisa. Meus irmãos, quantas vezes crentes, antigos até, lidam com Deus como se fosse uma força, não uma personalidade viva, não uma pessoa, uma força, uma presença misteriosa, mas não uma pessoa. A Bíblia nos mostra
que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele pode ser entristecido. Não foi isso que Paulo disse? Não entristeçais o Espírito. É com quem temos relacionamento, a pessoa de Deus. E através desta pessoa de Deus, podemos nos relacionar com Deus Trino. Pedro disse a Ananias e Safira que eles mentiram a Deus, não aos homens, quando mentiram ao Espírito. E o salmista está chamando Deus de seu Deus. E ele descreve para nós 3 cenários que são muito distintos um do outro. E o primeiro cenário, a primeira analogia que ele traz é deserto, escassez. Veja o verso 1 em diante. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, e meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Ora, ele diz, eu te busco ansiosamente. Esta palavra buscar, ou esse verbo buscar aqui, ele tem muita relação com buscar de manhã. É o mesmo radical para a palavra aurora, tá certo? Por isso, algumas versões vão traduzir eu te busco pela manhã. Não sei se há alguma aqui que trata assim. Na nossa aqui em questão, está traduzido eu te busco ansiosamente. Mas é como se o salmista acordasse e dissesse, eu te busco agora. Meus irmãos, quantas urgências nós temos. Quantas manhãs somos acordados pelo despertador, exatamente na hora do primeiro compromisso. Pegou ou não? Então acordamos ansiosamente por tratar da nossa agenda. Qual é o primeiro compromisso? Fazer isto, aquilo, adiantar aquilo outro. E nós temos aí, nesse tempo ainda mais difícil de luta, porque os despertadores analógicos antigos, eles já se foram há muito. E agora os despertadores são o quê? O seu smartphone. E já te diz que já tem uma mensagem para você responder. Quem diz amém? Viu lá? Então, qual é o primeiro compromisso? Saber quem disse o quê. O salmista nos mostra um caminho longe dessa correnteza. Ele diz, Senhor, a minha alma logo cedo te busca. Com ansiedade, com uma santa ansiedade de encontrar o Senhor antes de encontrar qualquer pessoa. E veja, o ambiente aqui é um ambiente de deserto. É uma manhã árida, sem possibilidades, sem muita estrutura. E ele está dizendo, a minha alma tem sede. É uma sede que não é uma sede comum, como eu estou dentro de casa e vou às talhas buscar um caneco de água, e eu estou fazendo alusão ao tempo de Davi. Não, ele está dizendo, a sede que eu carrego aqui é como alguém que já caminhou por uma terra que não tem água em lugar nenhum, e a língua começa a se apegar ao céu da boca, e o que se deseja é água. Meus irmãos, nós estamos em tempos secos. Secos. Passe um dia inteiro e você vai perceber que nada ao seu redor conspira para o crescimento espiritual. Não é verdade? As conversas são secas, os telefonemas secos, as respostas são secas, os noticiários são desérticos. O que nos cabe, Senhor? Eu preciso buscar o Senhor nesta terra seca. Isaías capítulo 26,
No versículo 9, o profeta escreve: minha alma te deseja durante a noite, sim, o meu espírito dentro de mim te busca ansiosamente. Veja, é desta pulsão, é deste desejo que Davi está trazendo aqui. E este é exatamente um tipo de salmo que ele escreveu por ter passado no deserto. Então, os versos 3 e 4, ele diz o seguinte: assim, porque assim, é com esta sede, é com este desejo de buscar, assim eu contemplo no santuário, te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória. Meus lábios te louvarão, por quê, gente? Pois teu amor é melhor do que a vida. Veja, assim, ou seja, com esta sede aqui, eu contemplo o Senhor. Com esta sede aqui, os meus lábios te louvarão, porque o teu amor é melhor do que a vida. E ele completa no verso 4, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Levantar as mãos aqui é gratidão, é exaltação. Paulo vai dizer a Timóteo na primeira carta, salvo engano, capítulo 2, verso 8, que nós devemos levantar mãos santas. E este é um ponto de adoração que ele está trazendo aqui. No primeiro cenário, no cenário de deserto, ele diz o seguinte: eu vou louvar ao Senhor. Gravou isso? Esse é o cenário. Segundo cenário, é um cenário de banquete, de fartura, não é mais escassez. Veja o versículo 5. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, pois tem sido meu auxílio, e canto de júbilo à sombra das tuas asas. Minha alma se apega a ti, e tua mão direita me sustenta. Veja aqui, agora o salmista sai de uma visão árida e entra, por analogia, falando de uma mesa farta. Vamos pensar em carnes boas aqui. A primeira delas, a rainha das carnes, ela mesma, picanha, cupim. Me ajudem, eu sei que vocês entendem disso. Baby beef, alcatra. Qual que você gosta? Pode falar. Só para você ter uma imaginação degustativa do que ele está trazendo. É importante isso. Agostinho nos ensina a ler a Bíblia assim. Quando eu li esse texto, eu quase senti os sabores do rodízio. Ok, preste atenção. Uma mesa farta aqui. Ele está dizendo: quando eu te busco ansiosamente, meu Deus, é como se eu me encontrasse agora com tudo que há de melhor. E veja, agora, a visão que ele quer dar não é de quem tem sede e busca água, mas de quem tem fome e mata a fome. É um outro sentido agora que está sendo atendido. Não é a sede, é a fome. E veja que não é mais de manhã aqui. O cenário muda. Por quê? Eu medito em ti nas vigílias da noite. Percebeu? O que salmista Davi está dizendo é: Senhor, os meus sentidos trabalham desejando o Senhor, mas não é só num horário específico, é quando eu acordo, mas quando eu durmo também. Ou seja, o Senhor preenche a minha imaginação. Meus irmãos, sabe por que andamos ansiosos? Por que andamos ansiosos, meus irmãos? Porque não meditamos em quem Deus é. Porque quem Deus é poderia preencher todas as noites da nossa vida e ainda sobraria uma eternidade para pensar coisas diferentes sobre Deus. Compreendeu? O que a Bíblia traz sobre Deus é suficiente para preencher
as 365 noites da nossa vida. Se insônia tivéssemos em todas elas, nós teríamos mesa farta de quem Deus é para meditar nele. Derek Kidner, que é um comentarista, ele escreveu dizendo o seguinte: este salmo não revela um estranho que vai tateando, tentando encontrar o seu caminho até Deus, mas ele revela a ânsia de um amigo de estar junto de quem ama. Perceba então que agora o cenário é de descanso, o cenário de fartura. Mas há um terceiro cenário aqui, que é o cenário de guerra, de perigo. O primeiro cenário nós vimos deserto, escassez. No segundo cenário nós vemos um banquete, uma fartura. E no terceiro cenário nós vemos um cenário de guerra, que é perigo. Versos 9 em diante. Mas aqueles que procuram destruir a minha vida irão para as profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais. Ele está trazendo agora a visão de todos os seus inimigos sendo vencidos pelo próprio Deus. Não ele, mas Deus. E a visão que ele traz aqui é uma visão de guerra mesmo. Para que você tenha uma ideia, ele está dizendo, estes inimigos que vão contra o reino do Senhor, porque quem vem contra mim vem contra o Senhor, contra o seu reino, está dizendo, eles terão a alma no profundo do abismo e o corpo deles estará espalhado pela terra para que os chacais os comam. Percebe a visão de guerra aqui? Corpos espalhados. Então ele termina, mas o rei se regozijará em Deus. Esta é uma das frases mais importantes do Salmo. Repita comigo, mas o rei se regozijará em Deus. Perceba, qual é o cenário? Guerra. Mas ele está dizendo, eu me regozijarei em Deus. No cenário da escassez, o que ele está dizendo? O que ele fala para Deus? Eu te contemplo no santuário. Os meus lábios te louvarão. Isso é na escassez. Veja na abundância do banquete. Ele está dizendo, eu medito no Senhor. Eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. E agora, no terceiro cenário, o que ele traz? Eu me gloriarei no Senhor. O que Davi está nos ensinando, meus irmãos? Não há tempo favorável nem desfavorável para servir ao Senhor, para adorar a Deus por quem Ele é. Deus é, apesar do tempo. Deus é, apesar das circunstâncias. E Davi está nos ensinando isto aqui. Algumas constatações, pelo menos 4, antes de aplicarmos. A primeira constatação sobre Davi aqui. Davi está seguro nos 3 cenários, tanto no deserto, quanto na mesa, quanto na guerra. Por quê? Ele sabia que Deus não o abandonaria. Meus irmãos, cada um de nós tem uma dificuldade. Alguns têm dificuldade de louvar a Deus na escassez, porque murmura demais. Já outros têm dificuldade de louvar a Deus na bonança, porque se esquecem que o favor vem de Deus e começam a acreditar nas suas próprias capacidades. Não é verdade? Não esqueçamos que os tempos bons e tempos de fartura também são tempos de prova. Por quê? Não é só no pouco que somos provados, mas também no muito. Não é só no tempo difícil, mas nos tempos fáceis. Para que o nosso coração também entenda
que nós dependemos de Deus e que tudo que nós recebermos de Deus não vem do nosso próprio mérito. Não foi isso que o autor bíblico pediu a Deus: Senhor, eu não quero pouco para que as minhas mãos não venham roubar, não venham blasfemar, e nem muito para que eu não me esqueça de Ti. Não foi isso? Quantas vezes no muito nós esquecemos de Deus? Davi aqui está nos lembrando, nos dando uma lição. No muito, no pouco, na mesa, no deserto, na guerra, Deus é digno de ser buscado e adorado. Mas há uma segunda constatação aqui. Perceba que tanto a fome quanto a sede, elas são sensações diferentes, distintas, necessidades diferentes. Só Deus é suficiente para saciar todas as nossas necessidades. Ele traz alusão da fome, ele faz alusão da sede, mas ele também traz a segurança, ou seja, no comer, no beber, na entrada e na saída. Ele está dizendo: Deus é suficiente para mim. A terceira constatação aqui é que Deus, Ele sacia a sede e mata a fome daqueles que o desejam com tudo que são. Vou repetir. Deus vai saciar a alma daqueles que buscam a sua presença com tudo que são. Observe o que ele diz: minha alma tem sede de ti. Meu ser anseia por ti. Meus lábios te louvarão. Levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta. A minha boca te louva. A minha mente se lembra de ti, ou seja, eu me lembro de ti no meu leito. Eu medito em ti. A minha alma se apega a ti. Perceba que Davi está fazendo alusões da sua própria vida, da sua própria existência, desde a alma, as mãos, a mente, as percepções, ou seja, tudo em mim depende do Senhor. Tudo em mim busca o Senhor. O que ele está nos mostrando é que quando, de fato, isto acontece, nós então estamos prontos para fazer a oração que Deus deseja atender. E em quarto lugar, nós vemos aqui, nós constatamos que Deus é uma fonte inesgotável para aqueles que o desejam em todo o tempo. Veja, mais uma vez, ó Deus, eu te busco ansiosamente, ou seja, pela manhã. E o verso 6 vai dizer: quando me lembro de ti, no meu leito, medito em ti nas vigílias da noite. Meditar dia e noite. Como isso se aplica à nossa vida, meus irmãos? Primeira aplicação. O exercício do louvor deve ser um desafio diário para os filhos de Deus. Vamos repetir isso. O desafio do louvor, ou seja, da adoração, deve ser um desafio diário para os filhos de Deus. Você já acordou virado? Sabe o que é acordar virado? E você se olha no espelho e você já é ignorante com você. Que você virou a esquina, você torce para não encontrar ninguém aquele dia. O cachorro que sai da sua frente. O gato, coitado, que vaza para debaixo da cama. A sua esposa, que não acende uma faísca perto da pólvora que está você. Que seu esposo, alguém que você conhece, não fale nada, porque aquele dia você acordou e de alguma maneira o inimigo está tentando muito mais a sua vida. Para que o Adão, ele venha. E você sabe que na maioria das vezes, pode constatar e escrever, na
na maioria das vezes que você acorda assim, você não sabe o motivo. Aí você fica inventando um monte de motivos. E quando você encontra esse motivo, você pode escrever o que eu estou dizendo. Você já passou por esse tipo de problema e você já conseguiu reagir diferente. Bom, o que eu quero dizer aqui? É que nós flutuamos entre lugares áridos e mesas fartas, tempos de paz e tempos de guerra. E é nesse tempo, ou nesses tempos, que o desafio do louvor deve ser constante. Senhor, eu te louvo. Senhor, louvado seja o teu nome. Não importa o que está na tua mesa, meu irmão, minha irmã, você deu graças e comeu. Amém ou não? Não importa se aquele colchão que você está dormindo ainda não é aquele colchão que você está sonhando com ele. Aquele colchão está arrebentando sua coluna. Você já pediu para ser trocado. Aí você deita. Aquele ar-condicionado que não funciona. Naquele calor. Naquela sauna. E olha que eu estou falando de coisas que nos cercam. Tudo bem? Estou falando de coisas efêmeras. Tolas. Pequenas. Porque quando a coisa se aprofunda mais, quando a aridez está nos relacionamentos, na saúde fragilizada, aí a coisa vai pegando mais. Mas aí é onde a graça de Deus vai se mostrando abundante na nossa vida. Sim ou não? Aí é desse jeito que o desafio do louvor é constante. E aí você canta um hino. Não foi o que Jesus fez antes de ir para o Getsemane? Porque depois da mesa, ele foi para o Getsemane. Do Getsemane ele foi para a cruz. Mas antes de sair da mesa, ele cantou um hino. Gosta disso? É importante para a gente entender. Davi está nos ensinando isso aqui. Segunda aplicação. Não desperdicemos a água e o pão do céu disponíveis para nós. Davi está fazendo aqui alusão da água para a sua sede e o alimento para a sua fome. Tudo isso estava disponível em quem, gente? Em Deus. Os recursos bancários, eles acontecem sim ou não, depende. Os recursos humanos, a ajuda de alguém, pode acontecer sim ou não, depende. Mas o pão vivo do céu e a água viva estão disponíveis para nós em todo o tempo da nossa vida. Abriu a palavra pão do céu para o seu coração. Dobrou o seu joelho. Você está falando com o Senhor, do nosso Deus, nosso Pai. Não precisa de mais nada. Você começou a falar com Deus. E Ele está te ouvindo naquele momento. É o que Davi está dizendo aqui. Eu falo com o Senhor em todo e qualquer cenário. E o Senhor me responde. Ou seja, não desperdicemos a água e o pão do céu, que estão disponíveis para nós. Me lembro de ouvir a história de um homem que foi preso. E ele entrou numa cela muito mal cheirosa, muito apertada, muito quente. Então ele percebeu um pedaço de pão duro, pão velho, que estava por detrás de uma privada. E ele teve nojo daquilo. No terceiro dia, ele estava querendo comer aquele pão. Percebeu? Deixa eu lhe dizer. O que faz a comida
muitas vezes é a fome que a gente tem. Deus não é um pedaço de pão velho. Cristo é o pão vivo que desceu do céu para nós. A questão de não nos alimentarmos das coisas espirituais não é que o pão vivo e a água não estão ao nosso dispor. Falta sede, falta fome, falta oração, falta leitura da palavra de Deus. Sobra tempo, eu sei que sobra. Vida corrida, mentira, mentira. Se arruma tempo para tudo. Quando se trata das coisas de Deus, estou ocupado demais. Isso é uma tragédia. Comer, comemos todos os dias. Tomar banho todos os dias. Dormir todos os dias. Um pouco mais, um pouco menos, aqui e ali uma variação, mas todos os dias, sim ou não? E as coisas do céu também são diárias. Terceira e última aplicação. Vivamos a alegria em Jesus. Esse texto nos aponta, meus irmãos, para aquele que é o pão da vida, para aquele que é a água da vida e para aquele que venceu as nossas batalhas. Perceba, há um homem chamado Horatio Gatiss Spafford, falecido no século XIX, em 1888. Este homem sofreu como participante ali do grande incêndio de Chicago em outubro de 1871. Perdeu tudo. A sua esposa, chamada Ana, fez uma viagem depois desse grande incêndio, fazendo essa viagem pela travessia do Atlântico, ela e as suas 4 filhas. Horatio ficou do lado de cá do Atlântico. O navio onde elas estavam colidiu com outro navio. As 4 filhas vieram a óbito. Ao chegar do outro lado, a esposa escreveu para Spafford: viva, salva, mas sozinha. Algumas semanas depois, ele teve que pegar um navio na mesma direção e passando pelo local da perda de suas filhas. O Espírito Santo deu a ele consolação tal que ele escreveu um hino, talvez um dos mais conhecidos nossos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valei-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, e em breve Ele vai me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Ele termina: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Incêndios, acidentes, infortúnios, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vales áridos, mesas cheias, tempos de guerra, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos. E que Ele nos fortaleça para que entendamos o quanto é possível que Ele nos sustente, apesar de nós e apesar dos tempos. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Te louvamos, nosso Deus e nosso Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, te agradecemos, porque a Tua palavra é um oásis no meio do deserto. A Tua palavra, ó Deus, para nós, é a bússola, é a direção. E nós rogamos nesta noite que o Teu Espírito nos capacite como capacitou a Davi. E que Cristo, ó Deus, seja a nossa alegria em todo tempo, Senhor. Em todo tempo, Cristo seja a nossa alegria. Louvamos o Teu nome, ó meu Deus. Te exaltamos e pedimos que o Teu Espírito nos conduza para a Tua glória. Abençoa Teus filhos aqui e a todos que estão assistindo e vão assistir. E que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito e a graça de Jesus repouse e permaneça sobre nós e sobre todos os Teus filhos em toda a terra, agora e sempre. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe a todos. Amém.